Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a esse vídeo, a esse canal. Se você é novo por aqui, já te convido logo de cara para você se inscrever aqui nesse canal. Posto muitos conteúdos aqui que podem ser interessantes aí para você também, então depois dá uma olhadinha nos outros vídeos e aproveita, já se inscreve, já deixa o gostei aí para mim e vamos lá ao que interessa. Como que eu emagreci 10 quilos aí em aproximadamente aí 7 meses, sem medicações, dietas loucas e restritivas e fazendo, né, as coisas que eu gosto, comendo as coisas que eu gosto, mas de maneira mais controlada ali. Vou contar aqui a minha experiência aqui para vocês. Bom, vamos lá então, pessoal. No começo desse ano de 2025, exatamente ali no dia 6 de janeiro de 2025, eu decidi que eu queria uma mudança, né, na minha vida, nos meus hábitos nesse ano, que é aquela coisa de começo de ano, sabe? Virou o ano, você, não, quero mudar, quero tudo diferente, tudo novo, ano novo, então tudo novo. Pois é, passei por isso também. E eu decidi que eu queria emagrecer, porque eu não estava no meu peso ideal, eu não estava satisfeita, né? A gente tinha voltado no final do ano do aniversário da minha filha, a gente foi pra praia, pra Ilha Bela, aqui no litoral norte de São Paulo, e eu não fiquei tão satisfeita, sabe? Com as fotos, com tudo, enfim, eu queria mudar. E aí eu comecei essa minha mudança no primeiro dia útil ali do ano, que foi dia 6, né? Vou deixar aí os prints para vocês com datas e tudo. E decidi que eu queria realmente focar e dessa vez é para valer. Por quê? Porque eu já tinha passado algumas vezes por processos de emagrecimento, né, de tentativas ali de emagrecimento, exercícios, alimentação, dieta e falhei. Antes mesmo de eu engravidar da minha filha, hoje ela tem 1 ano e 8 meses, né? Ela vai fazer 1 ano e 9 meses semana que vem. Mas antes de engravidar dela, eu já estava acima do peso. Na minha gravidez, eu engordei ali em torno de 11 quilos. E eu perdi esses 11 quilos depois que ela nasceu. Então eu já estava acima do peso. E mesmo perdendo o que eu ganhei na gravidez, eu continuei acima do peso. Então eu não estava satisfeita. E depois que ela nasceu, eu não pratiquei exercício, eu não fiz nada. Eu fiquei assim, o ano inteiro, basicamente, sedentária, né? Primeiro que eu fiz a cesárea, né? Ela nasceu de cesárea. Então eu fiquei com receio de acontecer alguma coisa, enfim, eu tinha medo. Basicamente era isso, eu tinha medo. E aí eu fiquei tranquila na minha, cuidando dela, enfim, tudo. Passou esse ano de 2024, né? 2025 chegou, e aí, em janeiro ali, nos primeiros dias, eu decidi que eu queria uma mudança para minha vida, não queria mais continuar assim. Não estava feliz com fotos, com as minhas roupas, né? Que às vezes eu gostava de uma roupa, eu experimentava, não ficava legal, eu ficava triste, eu ficava chateada. Então aquela situação não estava legal. Falei, eu preciso mudar isso. E eu posso, eu quero, eu vou mudar isso. Blindei a minha mentalidade, blindei. Então, se você está passando por isso, faça o mesmo. Fale para você mesmo, joga assim, ó, pro universo. Parece um papo meio coach, mas é real. Quando você blinda a sua mentalidade, você vira uma pessoa imparável e você consegue atingir tudo que você quer. Começa por aí, tudo começa na mentalidade. Então, se você tá insatisfeito, tudo tá ali na sua cabeça, né, nos seus pensamentos. Tá insatisfeito, você precisa mudar, então você precisa agir também. Então, foi basicamente o que eu fiz. Comecei ali e falei, bom, então vamos começar pela alimentação. Eu quero limpar minha alimentação, quero parar de comer besteira, porque eu não era aquela pessoa que comia exageradamente, mas eu comia as minhas besteiras, sabe? Principalmente beliscar, eu beliscava muito, e aí não jantava, ficava comendo besteira, enfim, eram vários hábitos errados que eu tinha. E aí não tomava tanta água quanto deveria também, então era uma série de coisas ali que eu tive que mudar. Então comecei limpando a minha alimentação, forçando a beber mais água, toda hora eu me lembrava, tentava me lembrar de beber mais água, e limpava a minha alimentação. Eu parei de comer as besteiras que eu comia, eu cortei muita coisa, eu troquei muitas coisas, por exemplo, eu tomava o cappuccino normal, eu comecei a tomar o diet, eu tomava o leite integral, eu comecei a tomar o desnatado, depois o semi, eu sempre troco, né? Às vezes eu tomo desnatado, às vezes o semi, mas eu não tomo mais o integral. O requeijão que eu gosto, eu comecei a comprar o light. Então, várias coisas eu fui fazendo trocas ali. E diminuindo o açúcar também, né? Eu fiquei um tempão sem tomar refrigerante, nada dessas coisas. Eu tinha muito hábito de comer as minhas refeições sempre com um copo de suco, de refrigerante, de alguma coisa. Cortei isso daí nesse período. E na primeira semana que eu comecei a fazer esses hábitos e comecei a fazer caminhadas, eu fazia em torno de 1 hora de caminhada, eu emagreci
emagreci 4 quilos na primeira semana. Vocês têm noção disso, gente? Eu emagreci 4 quilos. E aí eu fui perdendo cada vez mais, perdi ali 500 gramas, depois perdia mais algumas. E por que demorou todo esse tempo, Bruna, se você perdeu 4 quilos em uma semana? Bom, não me pergunte, gente. É que assim, a gente tem aqueles altos e baixos, né? Os períodos que a gente tá mais focado ali, mas eu vou conseguir. E os períodos que a gente tem algumas situações ali, alguns momentos de estresse, que a gente acaba descontando na comida, enfim, eu tive vários momentos assim esse ano. Quem me acompanha lá no Instagram, se você ainda não me acompanha, já te convido, vai estar aqui na descrição do vídeo. Me acompanhe lá, eu posto tudo por lá também. Tive alguns momentos ali de estresse esse ano, que me irritaram um pouco, enfim, e acabo descontando na comida, não tem jeito. Então, nesse período aí, do primeiro mês ali, desse processo de emagrecimento, eu consegui perder uma quantidade de peso ali legal. Eu anotei tudo, galera, eu anotei tudo no meu planner, então eu tenho assim, de todas as semanas, desde o começo do ano, quanto que eu perdi. Eu não cheguei a anotar isso pra vocês, não. Mas, ó, vou passar aqui todo o meu peso aqui pra vocês. Então, eu comecei esse processo aí de emagrecimento, né? Me pesei no domingo, dia 5, e falei, na segunda-feira vou começar a minha alimentação melhor e vou começar a fazer os exercícios, que no caso eu comecei fazendo caminhadas, né? Eu tava ainda pesquisando as academias que tinham aqui próximo de mim, vendo qual que eu queria, enfim, eu tava nesse processo. Então eu comecei fazendo caminhada. Então eu me pesei no domingo, vou deixar o print aí pra vocês, eu estava me pesando 85 quilos, 350. Esse foi o maior peso que eu já tive na minha vida, gente. Nunca pesei nada próximo a isso. E assim, eu cheguei no meu limite, eu falei, meu Deus, chega, eu não posso. Não posso mais permitir isso acontecer. E como eu falei pra vocês, na primeira semana eu perdi 4 quilos. Então no próximo domingo, eu deixava pra me pesar todo domingo. Então no próximo domingo eu me pesei, tava me pesando 81 quilos e 700. Então perdi essa quantidade aí porque eu tava realmente muito focada ali no começo. E falam que quando você começa é mais fácil, assim, mais rápido. E aí, nos outros domingos, todo domingo eu me peso pela manhã. Então, no outro domingo, eu me pesei, né, na terceira semana, estava com 81 quilos e 200, tinha perdido 500 gramas ali naquela semana. E no outro, eu já aumentei 100 gramas, estava com 81 quilos e 300. Então, assim, né, a gente foi ali equilibrando. Em fevereiro, ali na primeira semana, eu já caí para 80 quilos, 550. Na segunda semana de fevereiro, já fui para 80 quilos e 200, perdi 300 gramas. Na terceira semana eu fui para 79 quilos e 200 e na quarta semana de fevereiro para 79 quilos e 50. Então fui perdendo ali gramas, né? Coisa de 300, 200 gramas, 100 gramas, às vezes ganhava por semana. Então a questão de perder muitos quilos assim foi só na primeira semana mesmo. Depois eu fui só perdendo coisa de gramas mesmo. E aí, o que acontece? Quando chegou ali mais ou menos por março, eu estacionei. Eu cheguei ali nos... Março não, minto. Março. Quando chegou em março, abril mais ou menos, eu estacionei. Eu bati os 76 quilos, né? 76, ficava ali entre 76 e 77, entre março e abril. Então, eu estacionei nesse peso e não conseguia perder mais. Não conseguia sair dos 76, 77, 76, 77. Aí, estacionei. Depois de abril em diante, estamos agora em setembro. De abril até ali, mais ou menos agosto, eu consegui perder ali 2 quilos, mais ou menos. Então, fiquei nesse processo, né, gente? Ganhava, perdia, mas sempre tentando manter ali uma alimentação boa, tentando beber água. Sono é muito importante. Isso é muito importante, é fundamental. É uma junção de coisas que você tem que ter em mente para o seu emagrecimento. E a questão dos exercícios. Academia, eu estava focada, eu estava fazendo de 4 a 5 vezes por semana. Então, eu estava indo todo dia bonitinho. Eu me inscrevi numa academia, não gostei em fevereiro, saí e fui para uma outra bem melhor, que eu gosto muito, inclusive faço até hoje, adoro essa academia. Tem tudo, é bem completa, mas eu tava fazendo bonitinha, regradinha, certinho. O que tava me dificultando mesmo era a questão da alimentação, beber água também e o sono, gente. Então, tudo isso é uma construção que você faz, né? Esses hábitos, tudo. Os exercícios, eu tava focada, eu tava empenhada, eu gosto de ir pra academia, fazer os exercícios, mas a alimentação tava sendo bem difícil de me controlar ali, eu via as coisas gostosas, queria comer e comia, enfim. Então, meu processo foi assim, foi aí durante esses 7, 8 meses aí do ano que eu consegui ter esses resultados. Sem medicamentos, não vou citar nomes, mas eu acho que vocês já sabem de quais eu estou falando. Mantendo ali, fazendo o básico que funciona,
que é alimentação, exercícios e tentando beber água e dormir bem, gente. Então, está sendo um processo ainda pra mim, porque eu não cheguei no meu objetivo. Eu perdi os 10 quilos, vou deixar a imagem aí pra vocês. Não foi cravado certinho, mas eu bati aí os 75 quilos e ainda está sendo um processo pra mim. Ainda estou nesse processo de emagrecimento, porque eu preciso perder pelo menos mais 15 quilos pra chegar no meu peso ideal, que é ali por volta dos 60 quilos. Eu tenho 1,60 de altura, então eu tenho que chegar ali próximo dos 60 quilos. E eu tenho ainda um longo processo pela frente. Então, se você quiser acompanhar essa jornada aí comigo, fica aqui no canal, se inscreve e segue lá no Instagram também, que eu mostro tudo pra vocês lá, um pouco dos meus treinos, da minha alimentação, tudo. Quando eu como um docinho, uma besteirinha também, porque a gente não é de ferro. E eu não cortei as coisas que eu gosto, eu diminuí quantidades, diminuir a frequência que eu como essas besteiras. E é o básico que funciona, galera. Não tem segredo, pelo menos pra mim foi assim. Essa está sendo a minha experiência, porque ainda não acabou. Como eu falei, eu tenho um longo processo ainda pela frente, mas eu quero estar dividindo aí com vocês aí esse processo. Até então, chegamos aí nessa marca de 10 quilos, mas quem sabe aí mais 3, 4 meses aí pra frente, né? Até o final do ano, começo do ano, eu não consigo perder aí mais um pouco. Vamos ver, eu vou atualizando vocês aqui e fiquem aqui comigo. Eu preciso perder aí esses 15 quilos, como eu falei pra vocês, e aí eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Não passei em nutricionista, tá? Eu só fiz o que eu achava que dava certo, porque a gente tem uma noção, né, do que funciona. Mas eu quero e vou passar no nutricionista e fazer avaliação física. Quero e vou fazer isso. Me acompanhem para vocês acompanharem aí esse processo também. Mas essa é a minha experiência. Me conta aqui nos comentários a sua experiência, se está passando por isso também, processo de emagrecimento, enfim. Eu consigo emagrecer de forma fácil até, sabe? Como eu falei pra vocês, perdi 4 quilos em uma semana. Mas eu preciso focar realmente. Se eu não estiver focada, se eu não estiver ali empenhada, eu não vou perder, ninguém vai perder, né? Não tem como. Mas eu consigo, se eu realmente focar. Eu não tenho essa dificuldade, porque tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Uma predisposição ali, às vezes até uma genética também. Eu não tenho, eu consigo perder, mas eu preciso realmente focar, né? Me empenhar. E eu estou empenhada agora, como eu estava no começo do ano. Acho que quase isso, mais ou menos. Estou melhorando minha alimentação, bebendo bastante água, fazendo ali a academia certinho. E é isso, né? Agora é correr atrás dos resultados e tentar, né, atingir essa minha meta aí que eu compartilhei com vocês. Então é isso, eu quero ouvir as histórias de vocês aí também, as experiências de vocês. Deixa aqui tudo nos comentários pra mim. Ou me conta lá no Instagram também, me chama por lá também. Eu vou ficando por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Um beijo pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!